Capítulo 5 do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 1º-A. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano imparável, irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial,
a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8º. Aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 9º. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 10º. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Parágrafo 11º. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Parágrafo 12º. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13º. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Parágrafo 14º. É vedada a decretação de disponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9º desta lei. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, salvo o disposto nesta lei. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º, revogado. Parágrafo 4º-A. A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o fórum do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5º. A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º. A petição inicial observará o seguinte. Inciso 1. Deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9º, 10º e 11º desta lei,
e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Inciso 2. Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 6º-A. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos dos artigos 294 a 310 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 6º-B. A petição inicial será rejeitada nos casos dos artigos 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Parágrafo 7º. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que se a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 8º, revogado. Parágrafo 9º, revogado. Parágrafo 9º-A. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10º, revogado. Parágrafo 10º-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10º-B. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz. Inciso 1. Procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. Inciso 2. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10º-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Parágrafo 10º-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei. Parágrafo 10º-E. Proferida a decisão referida no parágrafo 10º-C deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Parágrafo 10º-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: Inciso 1. Condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Inciso 2. Condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11º.
Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Parágrafo 12º, revogado. Parágrafo 13º, revogado. Parágrafo 14º. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Parágrafo 15º. Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 16º. A qualquer momento, se o magistrado identificar a inexistência de ilegalidade ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo 17º. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 18º. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão. Parágrafo 19º. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa, inciso 1, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Inciso 2. A imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Inciso 3. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público, dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos. Inciso 4. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Parágrafo 20º. A assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. Parágrafo 21º. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17-A. Vetado. Inciso 1. Vetado. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Vetado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. Inciso 1. O integral ressarcimento do dano.
Inciso 2. A reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, cumulativamente, inciso 1, da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Inciso 2, de aprovação, no prazo de até 60 dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. Inciso 3. De homologação judicial, independentemente de acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Parágrafo 4º. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5º. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. Parágrafo 6º. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, inciso 1, indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9º, 10º e 11º desta lei, que não podem ser presumidos. Inciso 2. Considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Inciso 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Inciso 4. Considerar, para aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa, a linha A, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a linha B, a natureza,
a gravidade e o impacto da infração cometida. A linha C, a extensão do dano causado. A linha D, o proveito patrimonial obtido pelo agente. A linha E, as circunstâncias agravantes ou atenuantes. A linha F, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. A linha G, os antecedentes do agente. Inciso 5. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente. Inciso 6. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. Inciso 7. Indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1º. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Parágrafo 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Artigo 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, previstas nesta lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social, submetem-se aos termos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º e 10º desta lei, condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere os parágrafo 1º deste artigo, no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens,
sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar a incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Artigo 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte. Inciso 1. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Inciso 2. No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão um limite máximo de 20 anos. Capítulo 6. Das disposições penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena: detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 1º. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º deste artigo será de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, inciso 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no artigo 10 desta lei. Inciso 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Parágrafo 1º. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2º. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria.
Parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 5º. As sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 desta lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntado de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Artigo 23. Capítulo 7. Da prescrição. Artigo 23. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Inciso 3, revogado. Parágrafo 1º. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Parágrafo 2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4º. O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se. Inciso 1. Pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Inciso 2. Pela publicação da sentença condenatória. Inciso 3. Pela publicação de decisão ou acórdão do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. Inciso 4. Pela publicação de decisão ou acórdão do Tribunal Superior de Justiça, que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Inciso 5. Pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal, que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.
Parágrafo 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorrerem para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7º. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. Parágrafo 8º. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo. Artigo 23-A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Artigo 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de qualquer outras despesas. Parágrafo 1º. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. Parágrafo 2º. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé. Artigo 23-C. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Ficam revogadas as leis números 3.164, de 1º de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958, e demais disposições em contrário.